nós precisamos nos preparar como igreja. Então, quando a gente começou esse ano, a gente entrou com um foco ligado à evangelização e à intercessão. Então, a gente já começou a caminhar nessa área, já começamos os primeiros trabalhos, o pessoal já começou a sair algumas equipes, começaram a evangelizar. E, em contrapartida, a igreja também, no geral, tem que se preparar, que se organizar melhor. E a questão que fica sempre na minha mente em particular é o seguinte: você precisa se organizar a igreja para algumas tarefas. E aí vem uma questão: quem para fazer o quê? E quando a gente faz uma convocação, às vezes, na igreja para uma determinada tarefa, normalmente vem as mesmas pessoas que já fazem outras coisas. E a gente entra num problema que é acúmulo de função. Qual é o problema disso? Primeiro, sobrecarrega as pessoas, que já têm várias coisas para fazer, além da sua família, seu trabalho. Às vezes a pessoa tem uma célula, a pessoa tem lá um outro compromisso na igreja, e aí você põe mais um compromisso, aí a pessoa fica sobrecarregada. Aí ou vai ter que fazer o trabalho da igreja sem muita dedicação, ou a pessoa vai abrir mão de um tempo para a família, enfim, vai falhar em alguma área, vai sair todo mundo perdendo, a pessoa principalmente. E não é o ideal, porque isso gera um problema. Por outro lado, também, não basta ter boa vontade para fazer as coisas. A igreja é feita através da ação do Espírito. E por ser através da ação do Espírito, é Ele quem sabe as pessoas que devem fazer, e para isso Ele capacita essas pessoas com o que nós chamamos de dons espirituais. Então, se você faz uma convocação para todo mundo, muitas pessoas com boa vontade, com amor, com carinho, com vontade de ajudar, se dispõem. Isso é legal? Claro que é. Mas, por outro lado, também, você vai pôr uma pessoa numa posição que não é para ela. Ela vai ter dificuldades e, de certa forma, também o trabalho não vai sair do jeito que deveria sair. Então, fica aquela questão. Para a gente buscar excelência no trabalho, nós precisamos achar as pessoas corretas para os lugares corretos. E as pessoas corretas são as pessoas que têm dom para determinada função. Vou repetir o que eu tenho falado aqui, mas eu tenho que falar muito isso, porque, como já falaram muito o contrário disso, eu tenho uma necessidade de repetir o que a Bíblia diz muitas vezes, porque uma mentira contada muitas vezes, ela fica com cara de verdade. Principalmente se a pessoa não tem defesa na mente para se defender dessa mentira. Não tem argumento. Então a gente tem que ficar repetindo, falando. Me perdoem, quem passou, eu já ouvi você falar isso várias vezes, mas eu tenho que falar de novo. Fazer uma afirmação, biblicamente. Todas as pessoas que pertencem ao corpo de Cristo têm pelo menos um dom espiritual. Então a questão aqui não é preferência no sentido, gosto mais de fulano do que de Beltrano. Tem um grupo que o pastor gosta mais. Não, irmãos. Tem lugar para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. A questão é quem vai para qual lugar. E por isso a importância de se conhecer os dons, para não se desgastar. Então, nosso tema hoje fala um pouco sobre essa insatisfação que existe às vezes no meio da igreja e que a gente, como é que a gente faz? A gente acha outros culpados para ela. Né? Que a igreja não está abençoada, ou eu não tenho dom, ou fulano, o pastor não gosta de mim, né? Ninguém reconhece o meu trabalho, enfim, há uma lista de coisas que as pessoas acabam dando como uma resposta, e na verdade é que a maioria das coisas são simples, mas estão confusas porque falta o conhecimento. Então, por isso que eu estou me dedicando agora, daqui para frente, um período, para a gente se organizar nessa questão, primeiro, para poder organizar, mexer, mudar, né? O que a gente precisa? Primeiro, saber o que está fazendo. Senão, não adianta você mudar uma coisa que não está bom para outra coisa que talvez fique até pior do que já está. Aí não adianta. Então, primeiro é o conhecimento, é o entendimento, e depois
as peças se movimentam e todo mundo fica bem, tá? Vamos lá então, antes da gente começar, vamos fazer uma oração juntos, curva a cabeça. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesta noite, e lhe pedimos, ó Deus, que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas sobre a nossa vida. Pai, nos dê a Tua direção, Senhor, do Teu Espírito para as nossas vidas. Nós temos aprendido na Tua palavra que todos nós temos pelo menos um dom espiritual, e ele nos foi dado, Senhor, para uma determinada tarefa para ser feita com excelência. Nos ajude através da Tua palavra para que possamos entender, para que a nossa mente seja mudada, o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que todas as barreiras humanas, carnais, diabólicas, caiam por terra e que nós tenhamos a liberdade do Teu Espírito para entender, para compreender a Tua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá então? Então nós estamos no nosso RCE, na lição número 3, dentro dessa série, aprofundando nos dons espirituais. O nosso tema hoje é insatisfação. O nosso tema hoje, tá? Vamos fazer a leitura, eu vou parando e vou explicando como a gente costuma fazer aqui normalmente, ok? Diz assim, ó. Se você não está produzindo nada, ou se você conhece pessoas que não estão produzindo nada, você vai ter uma certeza sobre isso. Insatisfação. O que isso quer dizer? Estamos falando sobre igreja, sobre servir a Deus. Porque muitas vezes há uma sensação de insatisfação no coração das pessoas. Porque Jesus fala que servir nos leva a uma felicidade num nível mais alto. Ele fala, né? Vocês serão bem-aventurados, quer dizer, mais do que felizes, se viverem essa verdade. E ele fala isso quando ele termina de lavar o pé dos discípulos, dos seus próprios discípulos. Ele está ensinando sobre o serviço, sobre o servir. Então, na obra de Deus, qualquer função de pastor, de líder, de obreiro, de obreira, qualquer área de departamento, rede, enfim, todos nós temos uma missão que é servir as pessoas. Mas como é que é servir as pessoas? Eu sirvo as pessoas com algo. Vamos dar exemplo. Hoje, como é que eu estou servindo vocês? Com ensinamento. Alguém serve intercedendo, orando. Alguém serve evangelizando. Alguém serve aconselhando. Entenderam, irmãos? Então, todo o trabalho da igreja é um serviço, né, entre aspas, para servir as outras pessoas. Então, quando nós não estamos fazendo nada, ou estamos fazendo alguma coisa que nós não temos um resultado, isso gera uma insatisfação. Por quê? Porque todo mundo que faz alguma coisa espera um resultado. Se você, por exemplo, sai evangelizar, o que você espera? Só, eu cumpri uma cota, bati na 20 casas. É isso ou não? O que você espera quando você sai evangelizar? Que as pessoas ouçam, que as pessoas dêem um nome para oração, que as pessoas aceitem uma casa de paz, uma visita de paz, no nosso caso, o nosso trabalho hoje. Ou que a pessoa entregue a vida para Jesus. Não é isso que você está fazendo? Porque você foi evangelizar. Se você está orando por uma pessoa, por uma situação, por exemplo, uma pessoa está pedindo, ora por mim, pelo meu casamento. O que você espera que aconteça? Que o casamento dessa pessoa melhore, vá melhorando, seja restaurado, não é isso? Então, irmãos, entenda isso. Eu, quando ensino, qual é o resultado que eu quero? Que vocês? Simples assim. Não foi que a gente estudou domingo aqui? A gente lê o texto. Quem profetiza, então profetiza. Quem ensine, ensine da melhor forma. Né? Então, o servir é fazer algo em nome do Senhor para o reino de Deus, seja na igreja ou fora da igreja, mas que seja em nome do Senhor, quer dizer, para o que Deus mandou, e a gente espera resultado. Deus espera resultado. E por esperar resultado, ele coloca uma capacitação em nós que a gente chama de dom. A capacitação, que é o dom, para que a gente consiga ter resultado. Aí a grande questão é, se eu não estou fazendo nada, naturalmente eu vou ter uma sensação de insatisfação.
Porque eu fui gerado por Deus com um propósito. O meu propósito de vida é servir em alguma área. Talvez você não saiba, ou você não entenda isso bem, está começando a aprender. E se você não, vai estar uma sensação sempre que está faltando alguma coisa. Sempre, porque você não encontrou o seu propósito de vida. Mas há situações em que existem pessoas que estão até trabalhando bastante, servindo bastante, mas ainda há uma insatisfação. Geralmente a insatisfação está ligada ao resultado. Porque não está tendo o resultado esperado. E gera uma insatisfação. E aí vem a questão, por que não tem o resultado esperado? Porque normalmente é comum de alguém estar servindo com amor, com carinho, com dedicação, mas não tem o dom correspondente para aquela tarefa. Então, o seu serviço nunca é suficiente o bastante para ter bons resultados. Isso gera uma insatisfação dentro da igreja. Tem pessoas que não querem servir mais, porque falar, eu não tenho chamado, não tenho dom, é para os outros, não é para mim. Tem gente que se frustra, acha que a igreja não apoia o suficiente, ou tem gente que não tem resultado e acaba se revoltando, não, vou para outra igreja porque aqui a coisa não vai. Então a gente vai entender alguns problemas que acontecem normalmente na mente dos membros da igreja, na nossa mente, por causa dessa insatisfação que tem a ver com o dom. Vamos lá, continuando. A pessoa não está satisfeita porque não está cumprindo o seu propósito. Existe uma outra situação que, a princípio, não nos parece muito ruim, mas que depois de um tempo pode até ser pior do que não fazer nada. É quando a pessoa ocupa posições, cargos ou exerce tarefas para as quais ela não tem dom. É o que eu estou falando para vocês. Quando uma pessoa ocupa uma posição para a qual ela não tem dom, o seu trabalho é sofrido, é difícil, é puxado. É como você fazer uma coisa para a qual você não tem capacitação para fazer. Uma pausa aqui. Então, é o que eu estou falando. A questão não é só trabalhar, é ter capacitação para fazer aquilo. Eu não sei se você já tiver a experiência de você ir trabalhar num lugar e ficar um tempo, você não aguentou ficar lá. Já teve alguém que passou por isso? Você foi trabalhar num lugar, depois você descobriu que aquilo não tinha nada a ver com você? Eu mesmo. Já contei para vocês, eu fui vendedor. Irmãos, eu não tenho nada a ver com vendedor. E olha que eu tentei 2 vezes, viu, Igão? Não virou, irmãos. Não virou. Na época eu era novo, não entendia muitas coisas. Já falei para vocês, eu trabalhei primeiro vendendo enciclopédia de porta em porta com meu tio, né? Ah, mas enciclopédia não vende. Hoje não vende, naquela época vendia. Vendia, né? E ele vendia muito. E eu era o cara que mais conseguia falar com as pessoas. De todos os vendedores da equipe, eu era o que mais conseguia entrar na casa das pessoas. E eu tinha uma facilidade, eu não sabia, né? De explicar para as pessoas como funcionava. Eu falava, ó, tem isso, tem aquilo, seu filho vai assim, estudar assim. Só que eu não sabia fazer o quê? Fechar a venda. Não tenho dom para fechar a venda, irmãos. Não nasci para isso. Né? Então o que acontece? Hoje, olhando para trás, pelo dom que eu tenho, eu sei que eu saberia explicar bem o material, mas não tinha dom para vender. Então eu conseguia acessar as pessoas, mas não fechava. Né? Então, aquilo foi frustrante, porque você trabalha, e você não tem resultado, você não faz venda. Depois eu trabalhei numa loja de piso e azulejo, de vendedor também. Sem chance, irmãos. Eu conheci os pisos, o material, para onde era usado, o tipo de piso, para qual área que era, sabia explicar, isso fica melhor aqui, esse aqui assim, explicar onde com a pessoa, mas eu não sabia fazer o quê? Fechar a venda. É triste isso, irmãos. É triste. Então, é frustrante. Por quê? Porque você se empenha, você se dedica, não é falta de trabalho, você trabalha, mas você não tem o resultado
esperado. Alguém já trabalhou em algum serviço aí? Deixa eu ver. Conta aí pra mim. Você trabalhou e parece que não tinha nada a ver com você. Vai lá. Me ajuda aí, vai lá. Eu só falo de mim, você só fala dele. Vocês me ajudam aí. Eu trabalhei com telemarketing, mas... Você trabalhou com telemarketing? E era pra você negociar... Ativa ou passiva? Ativa. Não dava. Então, no seguinte, tinha que bater meta e eu nunca bati meta. A meta que te batia. Quem mais trabalhou com coisa que não tinha nada a ver com você? Vamos lá, me ajuda aí. Vai lá, pastor. Instalando telefone. Não tinha vocação para instalar telefone, não. Irmãos, acho que quase todos nós já experimentamos pelo menos uma vez um trabalho que não tinha nada a ver com você, né? Eu sei que por uma necessidade financeira de trabalho, ou manter a família, ou ter um recurso, você trabalha, você se submete àquilo. Mas a primeira oportunidade que você tem para cair fora, você cai. Apareceu uma outra oportunidade. Porque, irmãos, uma coisa que é sabida, é importante que o ambiente onde você trabalha, não só o ambiente no sentido de o local, ter estrutura, mas também você se sentir bem no que você faz. E o resultado aparecer para aquilo que você está trabalhando. Você trabalha para ter um resultado. Né? Eu citei a venda porque é uma coisa um pouco mais explícita. Né? Você trabalha para vender. Você não vendeu, você não recebe. Né? E aí é pior ainda. Porque além de você estar num trabalho frustrante, você ainda recebe um saláriozinho michuruca. Entendeu? Então, irmãos, na igreja não é diferente. Pastor, mas a gente não serve por causa de recurso financeiro? Não, irmãos. Mas a nossa satisfação, estamos falando sobre estar insatisfeito, tem a ver com o resultado. Né? Tem a ver com o resultado. Você trabalha num projeto e você espera que o resultado seja alcançado naquele projeto. Como eu falei para vocês, a minha praia, né, a minha área é ensinamento. Então, eu espero que as pessoas aprendam. Eu sei que não aprende tudo de uma vez só, é muita coisa, muita informação, mas, num tempo, eu espero que as pessoas consigam aprender aquilo que eu estou ensinando, porque essa é a minha área. Então, a minha perspectiva, a minha visão é que as pessoas aprendam. Então, cada um, quem evangeliza, ele quer ver o quê? Pessoas salvas. Quem ora por milagre, tem um dom de maravilhas, ele olha e quer ver o quê? O milagre, o resultado. Entendemos? É assim que funciona, não tem nada de errado. Deus criou para ser assim. O dom é para ter resultado. Então, não ter resultado é uma coisa frustrante para nós e demonstra que alguma coisa está errada. E nós já sabemos que Deus não está errado. Então, quem deve estar errado? Somos nós. E esse errado pode ser por ser teimoso às vezes, porque tem gente que já sabe qual é o seu dom, mas ele invocou de querer ser do outro dom. Eu falei lá nos estudos com vocês, os devocionais, sobre a projeção de dons. Cantar é muito melhor do que servir em outra área. Eu tenho dom da hospitalidade, mas eu acho que cantar é mais legal. Aí vai lá bater cabeça, sofrer a vida inteira e nunca vai ter o resultado esperado. Né? Então, irmãos, a gente tem que tirar esse conceito na mente que é simplesmente fazer. Não, o importante é a gente estar fazendo algo para Deus. Não, irmãos, não é. Não é simplesmente fazer. Porque senão eu não teria dado o dom. Ele teria falado assim, quem orar mais e escolher uma área e orar mais e for para cima, vai ter resultado. Não, a Bíblia diz que não é assim. Paulo deixa isso bem claro. Né? Ele fala, são todos tal... Não. Todos têm dom de profetizar? Não. São todos pastores? Não. Porque um é melhor que o outro? Não. Todos têm pelo menos algum dom. Mas a questão é, se estivermos no lugar errado, nós teremos insatisfação, porque nós não teremos resultado esperado. E se não estivermos fazendo nada, aí vai ter insatisfação com força, porque nunca vai ter resultado se você não produzir nada. Tá? Bom, eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Tá? Vou dar um exemplo para que você me entenda melhor. Vamos continuar aqui. Vamos supor que você não sabe nada sobre pintura de paredes. Quem não sabe nada de pintura de parede? Levanta a mão aí, deixa eu ver.
não entende praticamente nada de pintura de parede. Vamos lá, a maioria, né? Vamos lá. Aí, vamos lá, presta atenção na história. Aí sua esposa reclama que a parede da sala está suja, feia, né? Então você pensa, isso é fácil, é só passar uma mãozinha de tinta e está pronto. E decide você mesmo fazer o serviço para economizar dinheiro. Tranquilo. Vamos lá, você compra um galão de tinta, rolo, pincel, uma bandeja para tinta, você se sente um verdadeiro pintor. Olha para aquela parede da sala e pensa que vai ser moleza. Aí você começa a fazer o serviço. Tinta para cá, rolo para lá. E depois de apenas, lembrando que ele está pintando só a sala, tá? Apenas uma semana, você termina o serviço, irmão. Uma semana? Vai vendo a história. Você termina o serviço. A sua esposa vem conferir a parede e você espera ansiosamente ser parabenizado. Isso é a recompensa para gerar satisfação. Ela começa a observar e diz: você deixou um lado com mais tinta do que o outro. Não fez os recortes direito. Demorou uma semana e a casa ficou toda suja. Nada fora do normal. Certo? Você gastou tempo e dinheiro. E ainda vai ter que chamar um pintor de verdade e pagar pelo serviço. Isso é um fato, irmãos? Para a maioria das pessoas é um fato. Quem trabalha com pintura, né? Alex, quem mais? Talvez Mari Carlos, né? Tem mais algumas pessoas aqui. Quantas vezes vocês já foram, né? Assim, dos que estão aqui agora, né? Tem outras pessoas que trabalham aqui na igreja. Mas, por exemplo, quantos lugares vocês foram chamados para consertar a cagada de alguém da família? Não só na pintura, de pedreiro, não é isso, não? Sem conta, a pessoa fez um estrago, ficou muito mais caro o que ela fez do que você pagar alguém para fazer. Por que eu estou dando esse exemplo? Para você entendermos que às vezes a gente olha e fala, não, vou lá e faço. Mas não é bem assim, porque se você não tiver capacidade para fazer, você pode deixar pior do que estava. E depois vai ter que gastar mais dinheiro para poder resolver o problema. Fora o estresse. Vamos lá. Por que você passou por essa situação? Porque você não tem qualificação para esse trabalho. Quando o pintor profissional chegou, em um dia o serviço ficou pronto. Bem feito e a sua esposa adorou. Simples assim. Você levou uma semana e ficou feio. E sua esposa ficou brava com você. O pintor profissional chegou, fez tudo num dia só e a sua esposa adorou. Porque ele sabe fazer, não é isso? Talvez você tenha trabalhado até mais do que ele, mas o resultado dele foi excelente, porque ele é um profissional. Se uma pessoa tem o dom para determinada tarefa, ela é como um profissional capacitado pelo Espírito Santo. Eu coloquei entre aspas para você entender que ninguém na igreja é profissional. É só para dar um termo parecido com o profissional. Então você percebe, irmãos, que às vezes não é falta de trabalho. Eu dei um exemplo aqui para você entender. Quer dizer, o cara trabalhou uma semana, o resultado não ficou bom. O profissional trabalhou um dia e ficou o resultado melhor que o dele. Então, o que acontece às vezes é que nós estamos na igreja, em alguma área que nós não temos o dom, a gente às vezes trabalha muito, não é falta de trabalho. Só que não tem o resultado esperado, porque não é o nosso dom. Às vezes as peças estão fora do lugar, e aí entra uma questão chave em termos de igreja. Não sei quanto a vocês, eu já estou nessa caminhada há muito tempo. E eu já tive a oportunidade de estar em muitos lugares. A gente não tem um hábito, nossa igreja não tem um hábito de ficar visitando a igreja dos outros, vocês sabem disso. Mas em algum momento nós já estivemos em algum outro lugar, já ouvimos em alguns momentos outras pessoas. Confesso a vocês que eu já fui em alguns lugares que é uma igreja com uma estrutura muito boa, grande, enfim, né? Você olha, você admira, fala, meu Deus, que coisa bonita aqui. Aí você ouve, sei lá, você vê o culto, você vê que de repente
Não é tudo aquilo que você imagina, fala, nossa, vai ser... Aí você olha. O pastor pregando fala... Por que eles conseguem um resultado tão grande e a gente não consegue? E não é inveja, irmãos. É tentar entender o que está acontecendo. A questão não é falta de gente para trabalhar, no sentido assim, a gente, lógico, precisa ter mais gente, mas às vezes a gente tem pessoas para trabalhar, mas como estão nas posições invertidas, trocadas, o resultado nunca acontece do jeito que deveria acontecer. Não acontece o resultado esperado. Então, a questão não é se a gente ora mais, a gente ora tanto, a gente jejua, a gente faz propósito, a gente leva as coisas de Deus tão a sério e parece que a igreja não vai para frente. Aí a pergunta é, não é falta de Deus. Não é falta de gente com vontade de trabalhar. O problema é que muitas vezes nós estamos em posições que nós não temos resultado. E às vezes nós estamos ocupando um espaço de alguém que tem um dom para aquilo e a gente está ocupando espaço. Não é por maldade, mas estamos ocupando aquele espaço. E se estamos ocupando aquele espaço, a outra pessoa não vai estar ali. E, consequentemente, se ela tentar achar um espaço para ela, vai estar no espaço de outra pessoa, fazendo aquilo que ela não tem chamado. E ela não vai ter o resultado também. Então você gera um ambiente na igreja de insatisfação entre as próprias pessoas da igreja. Por quê? As pessoas estão trabalhando, estão dedicando, estão orando, e elas não veem o resultado. Porque tem o individual e tem o coletivo. A igreja está desanimada. Você vai pregar, você vai falar uma palavra, o culto tem tudo para ser uma bênção, e ele não flui. Aí a pessoa fala, é pecado. Às vezes pode até ser. Falta oração, mas está orando. E a questão é, a insatisfação, ela tem muito mais a ver com a nossa expectativa, com a nossa fé quanto ao ambiente. Por quê, irmãos? Porque quando a gente não está satisfeito num ambiente, tudo que é feito naquele lugar não nos toca. Não nos toca. Se você está bem, você já deve ter vivido uma fase que você estava muito bem com Deus. Estava animado, feliz. O culto para você foi uma bênção, a reunião foi uma bênção, Deus falou com você no culto, louvou você, sentiu aquela presença de Deus, está tudo bem para você. Aí chega um irmão da igreja, uma irmã da igreja, conversa com você, fala, a igreja não está legal. Mas você fala, mas está legal. Por que ela acha que não está bom e você acha que está bom? Ou vice-versa. Aí você encontra alguém na igreja que está animado, está feliz, e você está frustrado. Quem está certo e quem está errado? O pior é quando gera um clima na igreja que todo mundo está desanimado. Aí é frustrante. Eu já vivi isso, irmãos. Eu já vivi isso. De você estar num ambiente que todo mundo está frustrado. Todo mundo está frustrado. E aí o culto fica pesado, a oração fica pesada, o louvor fica pesado, tudo fica sobrecarregado. Aí a gente vai buscar a referência na nossa cabeça. Qual é a referência que nós temos? É o diabo, não é assim? Não? O diabo está amarrando a igreja, o diabo está atrapalhando a igreja. Mas, irmãos, presta atenção numa coisa. Tem guerra espiritual? Tem. O diabo luta contra a igreja? Sim, claro, nós sabemos disso. Mas existem coisas que não são o diabo, irmãos. É porque a gente não está se acertando, a gente não está se encontrando como igreja, com a nossa missão, com o nosso chamado, com a nossa vocação. Então, quando a gente procura se encontrar como pessoas individualmente, e consequentemente a igreja desenvolve essa capacidade, o nível de satisfação na igreja aumenta. E se o nível de satisfação das pessoas aumenta, a fé dela no ambiente, como a fé no ambiente? A fé não é em Deus? É. Mas as pessoas, elas julgam o ambiente. Como é julgar o ambiente? Ela fala, porque quando Deus quer falar com a gente, ele fala com a gente em qualquer lugar, vocês sabem disso. Pastor, mas o fulano que falou está em pecado, mas Deus quer falar com a gente, Deus fala. Vocês sabem disso. Mas se a gente não está acreditando, o cara pode ser o maior santo do mundo que não vai fluir. Porque a gente não está acreditando.
É a nossa maneira de crer. Então, se nós estamos insatisfeitos, a gente vai gerar também um ambiente ruim na igreja. Que mesmo que as coisas boas estejam começando a acontecer, a gente não consegue acreditar. Porque a gente está frustrado, a gente está insatisfeito. E aí a coisa não vai. Eu não estou dizendo que todos os problemas da igreja sejam ligados a isso, mas uma parte é. Por que eu estou falando disso? Porque não se fala disso. Você não vai ouvir quase ninguém falando sobre isso. Por quê? Porque é uma coisa que as pessoas não vão mexer com isso. E eu já falei para vocês, depois que eu assumi aqui, eu já disse para vocês algumas vezes. Eu vou mexer em coisas que muita gente nunca teve coragem de mexer. Porque é mais cômodo não mexer. Né? Se você perguntasse para alguém, alguém fala assim, está funcionando. Irmãos, não é assim que é a igreja. A igreja não é assim, está funcionando. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu fui pastor de uma igreja, aqui em São Paulo mesmo, no bairro de São Paulo, e era uma igreja que estava muito bem, muito bem. Assim, você olhava para a igreja, animados, cultos, domingo lotados, né? Um fluxo bom, louvor. O clima da igreja era um clima muito bom. E num determinado momento, eu já estava nessa igreja aí há um ano e meio, um pouco mais, me veio uma sensação dessa de insatisfação. E eu sentia que as pessoas olhavam para a igreja e diziam, a igreja está muito boa. Os cultos eram animados, os cultos eram abençoados, mas dentro de mim havia uma insatisfação. E eu não sei por quê. Naquele momento eu não sabia. Aí eu cheguei a conversar com o bispo Sérgio, que era o meu líder na época, e falei, chefe, chamava ele de chefe. Chefe, não sei o que está acontecendo lá, tá bom, vocês sabem, você vai lá algumas vezes, você vê lá o povo está participando, a igreja está lotada, né? A igreja cheia, os bancos da igreja cheios, está tudo bem, mas eu sinto dentro de mim que está faltando alguma coisa. Não sei exatamente o que é, mas está faltando alguma coisa. E é uma coisa que me incomoda. E todo mundo acha que a igreja está boa, mas eu acho que não está. Está faltando alguma coisa. E aí eu falei com ele, né, sobre isso. Ele falou, olha, Estênio, eu não sei. Eu falei, chefe, se for para continuar assim, eu não quero mais estar dirigindo a igreja. Porque aparentemente está tudo funcionando, mas eu sinto que tem alguma coisa faltando. E aí ele falou para orar, eu fiquei orando naquele tempo, e aí foi quando eu encontrei, foi alguns meses depois que eu conheci um pastor, com um trabalho de células, e aquilo me despertou. Nós viemos ao mesmo tempo na igreja, eu estava trabalhando com duas frentes. Uma, eu estava começando a desenvolver a questão dos dons nessa igreja. Isso que eu estou falando para vocês, teste de dons, avaliação, eu já comecei a fazer com o pessoal da igreja. A gente fez com uma turma grande da igreja. Né? E aí a gente veio com o trabalho também, conhecendo o trabalho de células, encontro. Então, a igreja deu uma despertada. E dali para frente nós crescemos muito, crescemos 3 vezes mais a igreja. E o que aconteceu? Aí depois de um tempo você olha de fora e você começa a olhar as pessoas da igreja. Aí você começa a perceber a mudança das pessoas na igreja. Quando fala mudança, a mudança é de animação e também a mudança na posição que elas ocupavam dentro da igreja e o resultado. Então, eu comecei a observar que houve algumas trocas de pessoas em posições da igreja e aquilo trouxe um grande resultado e um grande crescimento. Trouxe uma grande melhoria para a igreja. Mas não foi uma coisa assim agressiva, não foi aquela coisa assim que fez mal. Na verdade, eu ajudei as pessoas a se encontrarem. Então, às vezes a pessoa agarra uma posição porque ela entende que ela precisa servir a Deus e não está errado. O problema é que às vezes está agarrado na posição errada. E o resultado não tem como você gostaria. Tem resultado? Às vezes tem, mas é muito menor do que deveria ser. Por outro lado, tem alguém ou parado ou agarrado numa outra posição e deveria estar naquela que você está. E aí a gente fez algumas trocas, naturalmente. E aí um saiu daqui, foi para cá, outro foi para cá, para lá. Chegou um ponto na igreja, irmãos, que a gente tinha pessoas para fazer qualquer coisa na igreja. Irmãos, isso é um sonho de consumo para qualquer pastor.
Porque você pensa alguma coisa, você projeta alguma coisa, a igreja tem um projeto, você tem as pessoas para fazer aquilo, sem estresse, sem pressão. Como falam as pessoas, não é que o povo brota naturalmente, você tem liderança que faz aquilo. Mas a liderança tem pessoas com dons naquela área, ela encontra as pessoas, pessoa com dom na sua determinada área. Então, tudo flui melhor. Consequentemente, o povo fica mais feliz, mais animado, a igreja fica mais disposta a servir e, consequentemente, ela tem crescimento. Porque, vou falar uma coisa para vocês, guarde o que eu estou falando. Gente animado com a igreja traz gente nova para a igreja. Independente do tempo que ela tem de igreja. Gente nova costuma trazer gente para a igreja, pessoas recém-convertidas, isso é natural. Agora estou falando dos crentes que já estão na igreja há alguns anos, que talvez não produziam mais, não ganhavam alma, não evangelizavam. Por quê, irmãos? Porque uma parte da nossa disposição para convidar pessoas para vir na igreja está na nossa credibilidade com a igreja. Se eu não estou bem na igreja, se eu estou frustrado, se eu estou desanimado, eu não costumo convidar ninguém para vir para a igreja. Estou mentindo ou estou dizendo a verdade? Já passaram por isso, já sentiram isso? Você pensa em convidar alguém, você fala não. Às vezes você está querendo ir. Agora, se você está envolvido, está comprometido, está ligado com aquilo, flui naturalmente. Você fala das coisas de Deus e você nem percebe o que você está falando. Porque aquilo faz parte, está queimando o seu coração. E as pessoas que ouvem, ela pensa assim, essa igreja dessa pessoa aí deve ser muito boa, porque ela tem brilho no olho. A evangelização natural da igreja, além daquela que é dedicada mesmo, como nós estamos fazendo agora, que os evangelistas saem para evangelizar, as pessoas naturalmente trazem pessoas para a igreja. Então nós tivemos melhora como? No crescimento, mais gente trazendo gente, e ao mesmo tempo as pessoas da igreja mais felizes. Por quê? A igreja tinha mais unção, tinha mais poder. Não, irmãos, a igreja era do mesmo jeito. Agora as pessoas estavam se encontrando no seu chamado, na sua vocação. E isso naturalmente gerou o quê? Uma satisfação. Uma satisfação. Então, a disposição para servir, para ajudar, para se envolver, tudo melhora quando as pessoas se encontram dentro da área que ela foi chamada para fazer. Por isso que é importante nós falarmos sobre esse assunto, mexermos nisso. Por quê, irmãos? Porque se a gente não mexe, muita coisa continua do mesmo jeito. Pastor, mas não funcionou sempre assim? De certa forma, sim. Mas há uma diferença na igreja. Que existe a primeira fase das pessoas na igreja, que dura 1, 2, 3, às vezes alguns anos, depende do perfil da pessoa, que é uma animação, uma vontade, um empenho. Porque as pessoas são novas, tudo que faz é novidade e ela está no que a gente chama de primeiro amor. Mas a pessoa só vai ficar nesse amor, nesse fogo, se ela encontrar o chamado dela. Senão esse fogo baixa. Aí o que acontece? A gente passa a ter um grupo de pessoas que frequentam a igreja. São membros que frequentam a igreja. Não se comprometem, não se envolvem, ou se fazem um pouco. E um grupo pequeno de pessoas, esforçado, dedicado, tenta fazer de tudo um pouco para tentar resolver. Já falei, muitos ficam frustrados porque trabalharam e não tiveram resultado. E outras pessoas da igreja estão deixando a vida levar. E aí a igreja para de crescer. Preste atenção, irmãos. Igreja, a natureza dela é crescer. Igreja que não cresce, alguma coisa está errada. E eu não estou dizendo necessariamente que é pecado. A igreja precisa crescer. Ela foi criada por Deus para crescer. Por quê? Porque ela tem que ganhar alma. Ela tem que gerar mais vidas. Então, o processo natural de uma igreja é crescer. Crescer numericamente e, consequentemente, ela deve ter crescido antes para crescer numericamente. Assim, ela cresceu espiritualmente.
Então, quando a gente não está crescendo, alguma coisa está errada. O crescimento normal de uma igreja, eu falo para vocês isso porque eu estudo muito sobre isso, eu leio, eu participo de eventos, já fui em eventos, já fui estudar, já fiz palestra, já fiz curso. É a área da minha paixão. Tá? Então, eu estou falando de uma coisa que eu já li muito, já estudei, até hoje continuo pesquisando. Então, a igreja, por que você vê uma igreja que começa agora e depois de um pequeno tempo ela vai crescendo e depois ela para de crescer e ela fica 20 anos o mesmo tamanho? O que aconteceu? Ou tem igreja que vai crescendo, crescendo, vai aumentando, vai multiplicando, vai crescendo e parece que nunca mais parou de crescer. Por quê? Ah, mas tudo não é de Deus, a igreja não é de Deus. A vontade de Deus é que a igreja cresça. Por quê? Quando fala de crescimento de igreja, não está falando de status. Ah, o pastor quer uma igreja grande, ele quer ter uma igreja maior no bairro dele, ele quer que todo mundo fale, aquele é o pastor da igreja maior que tem aqui. Não é isso não. É porque Deus quer que a igreja cresça. Por que Deus quer que a igreja cresça? Porque crescer a igreja significa que tem alma sendo salva. Famílias sendo transformadas. Esta é a missão da igreja. Você vê a igreja primitiva que crescia rapidamente. Ela avançava, onde ela chegava ali, começava um trabalho, dela a pouco ela desenvolvia, crescia. Por quê, irmão? Crescimento é a vontade de Deus. E o que Deus faz para a igreja crescer? Ele capacita os membros com ferramentas, como eu usei o exemplo aqui no domingo na ceia, com dons para fazer uma obra excelente para que as pessoas venham e permaneçam. Só que aconteceu, irmãos, a igreja, ela perdeu a sua capacidade de entender dons. Por quê, irmãos? Porque a gente vem de uma tradição católica de mais de milênio, que é o quê? Que existe um grupo seleto de pessoas, alguns que têm dons e que podem servir a Deus, e a gente senta e assiste. Isso vem desde a época de Constantino, quando a igreja se uniu ao Estado e veio com uma tradição arrastando isso até os dias de hoje. Mesmo com a reforma protestante de Martinho Lutero e vários movimentos, a igreja foi retomando algumas áreas, retomando o poder, os ministérios de cura, libertação, tal, que já são dons, não é? Mas, ao mesmo tempo, existe ainda na mente das pessoas a ideia de que nem todo mundo tem dom, que não precisa fazer nada na igreja, a gente vem, senta e ouve e volta para casa. O meu compromisso é estar lá para ser fiel, tomar ceia todo mês, ser bonzinho, entregar lá o meu dízimo, a minha oferta, então eu estou super fiel. E não é, irmãos. Nós não fomos chamados para frequentar a igreja, a gente foi chamado para ser igreja. E ser igreja é tomar parte nos compromissos. E o compromisso, o meu compromisso, o seu compromisso na igreja, é usar o dom que a gente tem para servir os outros. Eu estou voltando lá no princípio que a gente começou a conversar hoje. Então, o nosso chamado é para servir. E servir com o quê? Com o dom que eu tenho. E o dom que eu tenho me capacita a fazer esta área de serviço melhor do que as outras pessoas. Não que eu seja melhor que os outros, mas esse dom me capacita a fazer isso. Em compensação, você tem um dom para servir os irmãos e me servir também como parte do corpo, e esse dom você é melhor do que eu e melhor que outros irmãos. E aí tem um outro irmão que também tem outro dom, que ele vai ser melhor do que os outros. E isso é natural. Não há concorrência, porque nós fazemos parte de um corpo. O corpo não está concorrendo um com o outro. Paulo usa esse exemplo lá em Corinto, no capítulo 12 de Corinto, ele fala assim, se eu não sou olho, então a orelha quer ser olho, o olho. Não. Se eu sou mão, se eu sou pé, independente de que parte eu sou, eu estou ali com um objetivo, eu estou ali com um propósito. Se Deus me fez mão, é porque Ele tem um propósito para mim como mão. Se eu resolver ser pé, eu não vou ser um bom pé e vou deixar de ser mão. Então, o meu corpo precisa da minha mão para algumas coisas, só que eu estou usando ela como pé.
E assim por diante. Então, há muita confusão dentro das igrejas, porque as pessoas acham que o dom é um entendimento errado sobre dons. E a igreja acaba não fluindo e não acontecendo. Se cada um de nós tiver a disposição de entender qual é o seu dom, qual é o seu chamado, entrar num propósito com Deus, falar, Senhor, eu quero entender qual é o meu chamado. Pastor, mas eu já tenho um trabalho, um projeto na igreja. O que eu faço? Continue fazendo. Não seja irresponsável. Eu falei isso domingo, rapidamente. Não seja irresponsável. O que você precisa fazer? Você precisa orar para entender qual é o seu chamado. Se o que você faz hoje tem um bom resultado do que você faz, e você está feliz fazendo isso, você sente que você foi chamado para fazer isso, não precisa mudar. Ore para você ir melhorando. Agora, se o que você faz, você percebe que não tem um resultado esperado, ou se você está insatisfeito fazendo aquilo, você está no lugar errado. E quando eu falo lugar, não é na igreja errada. Você está na posição dentro da igreja errada. Não é a igreja que é errada, a posição que eu estou. Eu estou querendo jogar de atacante e eu sou goleiro. Entendeu? Alguém fala assim, pastor, mas o Rogério Ceni fez mais de 100 gols. Não é isso ou não? E agora minha ponta vai. Quantos times de futebol tem? Quantos goleiros tem? Cada time tem pelo menos 3. Quantos são goleiros artilheiros? Você vai lembrar de cabeça? Vai falar para mim. Fala aí, você vai falar 2, vai lá. Rogério Ceni e... tá vendo? Você já sabia, era Chilavert. Só tem esses 2. Por quê, mano? Porque o cara é goleiro, ele não é centroavante. Entendemos? O Pelé, uma vez, num jogo de futebol, ele precisou ser goleiro. Ele até defendeu bem, mas você acha que o Pelé seria melhor como goleiro ou como um atacante? É isso, estou falando de futebol, que é uma coisa que a gente... Conceito geral. Nem todo mundo gosta, mas um conceito geral. Então essa é a questão. Encontrar sua posição significa encontrar sua vocação. Encontrar sua vocação significa que você vai ter melhores resultados. Você tendo melhores resultados, você vai ter uma satisfação melhor. Você vai estar produzindo para o reino e, ao mesmo tempo, você vai estar bem. Pastor, quer dizer que se eu encontrar o meu dom e encontrar o meu trabalho com esse dom, significa que eu não vou ter problema mais? Eu não estou dizendo isso. Significa que, mesmo você tendo muitos problemas, ninguém tira você do foco. E quando você encontra o seu chamado, você pode ter problema para tudo que é lado. Você não para por nada, porque você sabe qual é o seu chamado. Agora, quando você não sabe o seu chamado, aí sim os problemas te atrapalham. Eu estou cansado. Estou muito ocupado. Você começa a achar desculpa onde não tem. Porque você não está, aquilo não está no seu coração. Não é o seu chamado. Então você acha motivo para não fazer. Quem tem chamado, acha motivo para fazer. Ele se interessa, ele gosta de ouvir, ele gosta de aprender sobre aquilo, ele vai querer ler. Eu sempre falo, eu sempre gostei de ler. Porque eu sou da área de ensino, então quem ensina tem que ler. Questionavelmente. Todo mundo tem que ler, mas quem ensina tem que ler mais. E aí a pessoa pergunta, pastor, mas eu não gosto muito de ler. Por onde eu começo? Onde eu começo? Não é? Dois pontos. Você não gosta de ler? Procure ler coisas que têm histórias. É mais fácil de ler. Flui melhor. Leitura que tem história. Certo? Quando eu falo história de vida, história de pessoas, né, de heróis da fé, enfim, isso, a leitura é mais leve. Outra coisa, qual a sua área de interesse? Esse é o chave. Qual a sua área de interesse? O que você gosta de verdade, que te interessa? Não é o que você está fazendo, é o que você gosta. Às vezes você está fazendo uma coisa que você não gosta. Mas o que você gosta, aquilo que queima o seu coração, aquilo que te interessa? É nisso aí que você vai investir. E funciona assim. Então, irmãos, o que eu quero propor para vocês não é chutar as mesas, virar as cadeiras e fazer uma bagunça, não. É que gradativamente a gente comece a se encontrar. Tem gente que já se encontrou, e amém.
Mas tem gente que está perdido até hoje, está há muitos anos na igreja e não se achou ainda. E o meu desafio como um pastor da área de ensinamento, e essa área de dons é uma área que eu gosto de trabalhar bastante, já trabalho com ela há algum tempo, porque eu sofri muito tempo na igreja por não conhecer meus dons e bater cabeça em um monte de lugar. Eu sempre fui muito dedicado, muito esforçado em tudo que eu fazia. Mas eu tive muitas frustrações na igreja, porque eu trabalhava muito e não tinha resultado. Então eu posso falar para você porque eu já passei por isso. E o dia que eu descobri e entendi qual era o meu chamado, não só mais tive melhor resultado, como eu fiquei em paz comigo mesmo. Isso é muito bom. Eu me tornei uma pessoa satisfeita. Quando eu falo satisfeito, não é aquele satisfeito que não precisa fazer mais nada. É o satisfeito que eu estou bem e procurando desenvolver na minha área. Não precisa nem forçar. Quem acha o seu chamado não precisa forçar a desenvolver, que naturalmente a pessoa vai querer desenvolver. Porque está nela. Aquilo flui naturalmente porque tem a ver com o dom. Então a minha proposta para vocês é, vamos nos dedicar um tempo a isso. A procurar conhecer quem nós somos. Em Deus. Qual é o nosso chamado, qual é o nosso dom ou dons. E naturalmente as coisas vão se encaixando. A gente vai fazer algumas coisas, vamos ensinar. Eu quero marcar com vocês no mês que vem uma avaliação de dons para quem quiser fazer, não é obrigado. Alguns já fizeram. Pastor, posso fazer de novo? Pode, não tem problema. Você quer se conhecer melhor? A gente vai marcar uma data, vamos fazer inscrição, tudo organizadinho, bonitinho, para o mês que vem, em nome de Jesus. Porque a partir do momento que você sabe quais são os seus dons, você sabe pelo menos para onde você vai. Porque é muito difícil você caminhar em várias áreas e você não saber para onde você vai. E eu ainda vou falar outra coisa. Existem alguns dons na igreja, vou falar da nossa igreja, que pessoas têm esse dom e não há nenhum trabalho na igreja na área desse dom. Então, às vezes, a pessoa não tem nem referência para se encontrar. Porque quando você tem um dom e você vê outras pessoas com o mesmo dom, então você se identifica meio rápido, aí você tem uma facilidade para se desenvolver. E era o meu problema. Foi o problema que eu tive. Eu tinha um dom, mas eu não tinha pessoas na minha igreja para me inspirar. Porque as pessoas não trabalhavam nesse dom. E aí eu ficava frustrado. Eu tentava ser tudo menos aquilo que Deus me chamou para ser. Não era uma fuga, mas era uma tentativa de acertar. Mas eu não tinha referência. Então, quando a gente descobre o nosso dom, a gente já sabe que precisa desenvolver alguma coisa. Precisa começar um novo projeto, precisa começar um novo trabalho, precisa aprender algumas áreas. E às vezes existem algumas pessoas na igreja que têm o mesmo dom na mesma área que a sua. Mas vocês não se conhecem, ou talvez se conheçam e não saibam. Às vezes eu cumprimento. E poderia juntar essas 2, 3, 4, 5 pessoas, fazer um ministério fantástico na igreja. Mas vocês não sabem um do outro. Quando fala não sabem, não sabem que eles têm esse dom. E aí vocês comentam e falam, puxa, essa igreja podia ter tal trabalho, tal ministério. Mas vocês não sabem que tem outras pessoas aqui. Aí às vezes você se sente um peixe fora d'água. Você fala, essa igreja precisa disso. Ninguém se importa. Pastor não liga para isso. Pastora não liga para aquilo. Os irmãos não estão nem aí. E aí você sente falta de alguma coisa da nossa igreja que não tem. E de repente tem você, mais 2, 3 pessoas que tenham o mesmo chamado e poderiam se unir para fazer um ministério poderoso. Mas como vocês não sabem, como é que vocês vão fazer? Não tenha medo de se descobrir. Quando eu falo descobrir, não é tirar roupa, viu? Descobrir quem você é. Me expressei mal. Não tenha medo de descobrir quem você é. Porque tem muita gente que às vezes tem medo, porque ele pensa, se eu souber que eu sou, vai ter o quê? Vai ter trabalho. Mas aí que está a grande questão. Sabe por que às vezes você tem medo de um trabalho na igreja? Porque você não tem dom para fazer. Se você tiver o dom, você vai fazer com alegria, você vai pedir para fazer. É diferente. Não é assim, alguém me mandou. Por que você faz isso? Porque a pastora mandou. Porque o pastor mandou. Você está fazendo porque alguém mandou.
É aquele que você vai pedir para fazer, porque está dentro de você. As nossas experiências que nos frustraram criaram em nós uma resistência, às vezes, ao trabalho na igreja. O trabalho na igreja ele é bom. Jesus falou que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus falou para os seus discípulos, se vocês aprenderem a servir, vocês serão mais do que felizes. Então há felicidade no serviço. Agora a questão é, qual serviço? No serviço que você nasceu para fazer, que é o seu dom, que é o seu chamado. Por isso é importante descobrir qual é o seu chamado, qual é o seu dom. Por causa disso. Vai ser bom para você, vai ser bom para a igreja, vai ser bom para todo mundo. O ambiente da sua vida muda, o ambiente do seu grupo de relacionamento muda, se você lidera uma célula ou trabalha numa célula, ou lá na igreja que você está, ou nessa aqui, o ambiente da igreja, tudo muda quando as pessoas se encontram no seu chamado. Fica bom para todo mundo. Como eu disse, não é que você não vai ter luta, mas agora você tem um motivo para ficar de pé. Você encontrou a sua vocação e o seu chamado. Vamos lá, continuando aqui, irmãos. Continuando aqui, finalzinho da página, né? Quando você ocupa um cargo na igreja para o qual você não tem o dom correspondente, o que acontece? Vamos lá. O ministério não avança, a coisa não anda, você trabalha muito e o resultado é pouco ou nenhum. Não é porque você não trabalha, não se esforça, não ora, não é espiritual ou não crê. É porque você não tem dom para aquela tarefa. Simples assim. Talvez você tenha ficado constrangido com a insistência do pastor ou lisonjeado com o apoio dos obreiros e aceitou um cargo ou uma tarefa sem ter o dom correspondente. Hoje, essa responsabilidade está fazendo mais mal do que bem para você. Eu sei que você fez para obedecer, para ajudar, mas com o passar do tempo o resultado tem sido sofrido, desgastante. E você não sabe como falar para o seu líder que não dá mais para continuar. Por quê, irmãos? Porque às vezes a gente assumiu uma posição que não era nossa, e não é por mal, irmão. Não estou falando aqui mal do pastor, da pastora, eu falo porque é natural, irmãos. É uma área que se fala muito pouco na igreja. Fala-se sobre dom do Espírito, fala sobre ser batizado com o Espírito Santo, mas quantas vezes vocês se debruçaram sobre os dons espirituais? Com o tempo. Irmãos, eu estou falando de uma coisa, eu sou da igreja. Eu sou da igreja. Dessa igreja. Desde sempre. Eu, Stênio, nunca ouvi nenhum pastor, missionário, apóstolo, qualquer outra pessoa gastar tempo falando sobre isso que eu estou falando com vocês. Nunca ouvi. Nunca. Então eu não estou aqui culpando os pastores, dizendo, o pastor manda... Não, o pastor, a função do pastor é desenvolver as pessoas. Essa é a função do pastor. Pastor é para cuidar das ovelhas para elas não fugir do rebanho, não é assim ou não? Não, irmãos. O pastor, a função do pastor é encontrar o propósito da pessoa no corpo de Cristo. Essa é a função do pastor. Entenderam, irmãos? A função principal. Quando você olha lá em Efésios 4:11, os dons ministeriais são para trazer maturidade na igreja. Então a função do pastor é encontrar um lugar para as pessoas. Então é uma coisa que a gente aprendeu naturalmente. O que a gente aprendeu quando era obreiro na igreja? A gente aprendeu assim. A gente ia na igreja, o pastor falava assim, vem orar. A gente vinha. Vamos fazer uma campanha de jejum, a gente fazia. Vamos para o monte, a gente ia. E a gente estava começando na igreja. Aí um pastor chegava para você falando, Deus tem uma bênção para você. Você vai vir ajudar mais aqui. Tal dia você veio ajudar. Não foi assim que aconteceu com a gente? O pastor estava errado? Não. Sabe por quê? Porque ele aprendeu assim. E nós aprendemos assim também. A gente vê alguém interessado, esforçado, dedicado, a gente chama para mais perto. Vamos trabalhar, você vai ser um obreiro, vai ser uma obreira, Deus vai fazer uma obra na sua vida. Não é assim, não? Tem uma coisa errada nisso? Não. Porque a gente só recebeu isso, a gente só dá o que a gente recebeu. A gente só dá o que a gente recebeu.
Então, durante muito tempo, esse ciclo se repetiu. Pastor, mas a igreja não avançou? Avançou. Mas eu olho para a nossa igreja como alguém que conhece essa igreja, que está há muito tempo nela, vive nela, pastor, enfim, dedicado a ela grande parte da minha vida. Quando eu falo dedicado 24 horas por dia. Desde que eu tenho 15 anos, eu fui morar na igreja. Eu larguei de estudo, larguei tudo e fui morar na igreja. Então, minha vida da igreja era 24 horas por dia. Tudo era igreja. Eu morei por quase 30 anos dentro da igreja. Quando eu falo morar, é morar literalmente, ter a minha cama, meu quarto dentro da igreja. Então, eu vivi, respirei igreja o tempo todo. Então, vendo essas coisas, então você olha e gera uma frustração. Porque eu acredito na nossa igreja. Eu sei que é uma igreja de Deus, de pessoas sérias, de pessoas que oram, que têm vontade de trabalhar, conheço os pastores, o empenho, a dedicação. E aí o que me frustra, entre aspas, é por que nós não avançamos tanto? Como já falei para vocês agora há pouco. Porque a gente está replicando o que a gente sempre fez. Tem crescimento? Tem. Mas poderia crescer muito mais. Aí, presta atenção, para você entender o que eu estou falando. Aí você encontra pessoas na nossa igreja que em algum momento saíram. Muita gente saiu. E quando eu falo sair, mano, não é sair brigado com os outros, magoado. Não é sair desviado porque pecou. Ou sair, né, chateado porque tomou uma bronca do pastor. Não é isso, não. Gente que tinha vontade de trabalhar e de servir e não se achou dentro da igreja. Vocês conhecem gente assim na nossa igreja, que já esteve na nossa igreja? Aí a pessoa vai para outro lugar e dá certo. Aí a gente ouve frases como aquele ingrato, aquela ingrata. Não é isso? Não? A gente fez tudo por eles, agora ele vai servir em outro lugar. Não? Porque é o sentimento que a gente tem, porque a gente aprendeu assim, foi falado pra gente desse jeito. Mas na verdade a pessoa foi produzir alguma coisa que ela não conseguia produzir no nosso ambiente. Porque não teve espaço, não teve condição, porque a gente mesmo não sabia. Eu não estou aqui querendo desfazer o que a gente aprendeu. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, como igreja, e eu demorei para aprender isso para mim. E quando eu aprendi isso para mim, eu falei, não, isso também é para a igreja. A gente tem que reconhecer os nossos problemas, reconhecer os nossos defeitos. A gente é muito bom para apontar o defeito dos outros, mas para reconhecer as nossas falhas é mais difícil. Quando você começa a reconhecer que você falha, que você não é bom em tudo, que você não sabe as coisas, que tem área que você não tem vocação nenhuma e tem área que você tem um chamado, você vai se tornando mais maduro, mais firme. A igreja tem que ser assim também. Então, quando a gente faz de conta, tá tudo bem, vamos orar mais. Não, então a resposta para o mundo é a oração. A gente durante muito tempo foi assim, não foi? Não? Tem problema, vai fazer o quê? Vai orar. E tem problema que não é para orar, é para chamar as pessoas para conversar. Tem coisa que é para orar? Tem. Pastor, tem que orar para tudo? Tem. Mas nem tudo é oração. Tem coisa que é ação. Entendeu, irmãos? Tem coisa... Vai orar, não, irmão. Marido e a mulher brigaram. Vai orar. Não, irmão, vamos sentar e conversar. Ué? Irmãos, a gente espiritualizou demais algumas coisas, sabe por quê? Porque a gente não tinha resposta. E a gente espiritualizava. Ou é falta de oração, ou o demônio tá levantando. Pastor, tem falta de espiritualidade em algum momento? Sim. Falta de oração? Sim. O demônio às vezes quer atrapalhar? Sim. Mas nem tudo é falta de oração, falta de espiritualidade, ou é o demônio atrapalhando. Tem coisa que a gente mesmo está se atrapalhando. E precisamos entender isso. Então, quando eu falo de crítica, não estou desfazendo da nossa igreja. Nós estamos procurando reconhecer o que a gente fez, entender, para a gente poder fazer melhor. Fala, amém, irmãos? Porque é assim, irmãos. Se alguém é igual família, a gente tem nossas diferenças lá, a gente se resolve. Todo mundo se perdoa e fica em paz. Né? Agora, se alguém vem de fora falar mal da nossa família, não é assim não. Aí não. A gente não aceita. Então aqui é uma conversa nossa. Fala, amém, irmãos? A nossa igreja é uma igreja abençoada? Sim ou não? Sim, é muito abençoada, irmãos. Todos nós temos uma história, uma bênção,
maravilhosa. Só que em algum momento, para algumas coisas, nós paramos o tempo. E Deus quer nos despertar. Fala amém, irmãos. Fala amém. Nos despertar. A gente não quer tirar, pastor, mas nossa igreja é uma igreja de cura, de milagre, de bênção. Maravilha. Não é para parar. É para continuar e aumentar. E as outras áreas? Tem que ter. Se não tem, tem que ter. É disso que eu estou falando. Não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote e dizer que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Que isso que causa frustração. Então agora, o nosso desafio como igreja é colocar cada um para fazer o que foi chamado para fazer, gradativamente, de uma forma organizada, para que todo mundo fique bem, e que naturalmente a igreja cumpra a sua missão, cada um cumprindo a sua parte, a igreja fica melhor, o ambiente fica melhor, os resultados são melhores, nós ficamos satisfeitos com o resultado da nossa igreja, e as pessoas que vão chegando, que Deus vai trazendo, que a gente vai evangelizando, chegam num ambiente já mais equilibrado e tem uma tendência a crescer muito mais rápido e a desenvolver-se melhor. E aí ninguém segura a igreja. Fala amém, irmãos? Tá? Continuando aqui, vamos lá. Por causa dessa insatisfação de não produzir nada, muitas pessoas saem da igreja procurando um lugar para se encontrar. Talvez até chateadas porque o seu esforço não foi produtivo ou até mesmo reconhecido. Você já ouviu gente que saiu da igreja e falou assim, eu nunca fui reconhecido nessa igreja? Sim ou não? Aí qual foi o nosso pensamento? Fulano quer elogio, não é isso? Não. Talvez um ou outro, mas a maioria não queria elogio. Entendeu? Não, mano, não estou falando isso. Estou falando de gente, quando fala reconhecimento, não é que chamou na frente, falou o nome. Irmãos, a pessoa não soube se expressar. O reconhecimento tem a ver com resultado. Se você tiver resultado, para você não importa o reconhecimento dos outros. Porque a satisfação é pessoal. Começa sendo pessoal. Então, primeiro, eu tenho que me sentir bem. Eu tenho que me sentir bem. Então, a satisfação é o resultado do meu trabalho. Tive resultado? Amém. Amém. Isso já é suficiente para um crente maduro. Não precisa... Quando fala falta de reconhecimento, significa que a pessoa trabalhou muito, provavelmente não teve resultado, e ainda teve o quê? Bronca. Porque não fez. Você não faz direito, você não sabe fazer, você não é de Deus, você não ora. Aí a pessoa fez o melhor que ela pôde. Na consciência dela, no entendimento dela, fala, puxa, eu fiz o que eu podia e até o que eu não podia. Mas eu não fui reconhecido. Não é reconhecimento de elogio, de adorar a pessoa, de falar o nome dela todo dia na igreja, não. Simplesmente reconhecer que ela se esforçou e que ela trabalhou. Porque o reconhecimento não vem só dizendo, olha como você trabalhou. Né? Quando você critica o trabalho da pessoa, é uma maneira de você não reconhecer o trabalho dela, o esforço dela. E aí você está criando um problema, é isso que nós estamos falando aqui. Tá? Continuando aqui, vamos lá. É muito comum uma pessoa fiel a Deus ocupar um cargo na igreja, uma posição por anos e não ter dom para aquilo. Com o passar do tempo, ela não vê resultados e vai se desgastando tanto, a ponto de começar a sentir uma pressão para também sair da igreja. Ela fica envergonhada. Eu sei que em algum momento há necessidade de você executar uma tarefa, porque não tem outro para fazer. Mas isso deveria ser provisório e não para sempre. Uma coisa que nós aprendemos como obreiros tem alguma coisa para fazer? Vai lá e faz. Legal. Muito bom. Está errado isso? Não. O problema é que a gente está improvisando às vezes há anos. Há anos. Você cobria o lugar de alguém em algum momento, provisoriamente, tudo bem. Mas você ficar naquela posição por anos, isso é desgastante demais se você não tem chamado para aquilo. E é isso que muitas vezes acontece. Você acaba
assumindo uma posição que não é para você, o que era para ser momentâneo, fica para sempre. Eu já vi gente assim. Eu já vi pessoas que assumiram posições de liderança, até pastores, que nunca foram chamados para ser pastores. Mas em algum momento foram colocados para cuidar de um trabalho, e por ali ficaram. Passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, o resultado não aparece, a pessoa não está bem, e aí fica por isso mesmo. E o problema, sabe o que é? A cobrança. Porque a partir do momento que você assume o título, junto com o título vem a cobrança. Aí você tem dois tipos de cobrança, a dos outros e a sua mesmo. Não sei como você lida com as situações, eu acho pior a cobrança que a gente tem com a gente mesmo. Eu estou falando de mim, tem gente que acha que a cobrança dos outros é pior. Para mim, a minha própria cobrança por resultado que eu não tenho, às vezes, é muito frustrante. Eu já cheguei a ficar doente, já falei para vocês, exatamente por eu não estar produzindo alguma coisa. E eu me cobrava demais. Então é muito ruim. Lembra que eu falei para vocês que eu fiquei doente muito tempo e não melhorava, eu achei que estava ficando depressivo. Não era depressivo porque eu não tinha vontade de morrer, não tinha vontade de ficar sozinho, enfim, sinais de depressão, mas era uma tristeza, uma angústia muito grande. Eu fiquei um bom tempo assim. Foi a fase mais difícil da minha vida. E um dia eu tinha feito um propósito, fui para o monte, lá no sítio do pai do bispo Sérgio, né? Missionário Francisco Afonso. Fui lá no sítio e lá tem um lugar lá que se chama de monte. Sobe lá, fica isolado lá. Eu fui lá para ficar 3 dias, sozinho lá. Aí fiquei orando, jejuando, chorando, falando com Deus, Deus, está acontecendo comigo. Assim, você fica, a sua vida passa na sua cabeça, os trabalhos que você fez, e naquele momento você não tem resultado, você está frustrado, você tem aquela cobrança, que você sabe o que tem que fazer, mas você não consegue fazer, ou não tem oportunidade de fazer, enfim, era uma pressão muito grande, uma tristeza muito grande. E aí Deus falou comigo assim, eu não vou cobrar de você o que é para o missionário Sérgio fazer. Eu não vou cobrar de você o que é para o missionário João fazer. Eu vou cobrar de você o que eu te dei para fazer. Naquele dia eu fui curado. Nunca mais tive nada. Não precisei tomar remédio, não precisei tomar nada. Fiquei bom naquele dia, porque entendi. Por que havia essa cobrança? Porque eu me pressionava, eu via coisas para fazer e eu queria fazer, mas não me autorizavam a fazer. Isso me fazia ficar em crise. Porque você tem um chamado para fazer alguma coisa, você vê uma situação, você quer ir lá e fazer. Meu problema não era não querer fazer, meu problema era que eu queria fazer e não me permitiam fazer. Isso é muito frustrante. Então, para mim, é muito ruim a minha própria cobrança. Tem gente que é ruim a cobrança dos outros. Independente qual seja a sua, ela é ruim. O duro é você estar num lugar que você não deveria estar. Porque ali você não tem resultado. Então, por mais que você trabalhe, o resultado ou não vai ser muito pequeno ou nenhum. E você não vai sair desse ciclo vicioso de frustração. Isso que é ruim. Então, o que eu falo aqui para vocês não é para o mal, é para o bem, é para abrir a nossa mente. Não é para as pessoas pararem de trabalhar, não. É para as pessoas se encontrarem e fazer aquilo que foram chamados para fazer. E abrir espaço para que outros cheguem e comecem a fazer também. Porque muitas vezes nós temos pessoas na igreja que não têm vontade de fazer e nunca fizeram. Sabe por quê? Porque elas olham para nós e veem que a gente não está animado, a gente não está motivado, a gente não está... Aí você vai falar para ele e fala, e como é que... Não é fácil não. Confesso para você, vou dizer, olha, eu amo a pastoral Maridos, mas não é fácil não. É assim ou não? Porque a pessoa fala, isso não é falta de amor, porque cobra. E o nosso papel como pastor, de certa forma, você põe alguém para trabalhar, é cobrar. É o nosso papel, é motivar, incentivar. Ah, não, pelo amor de Deus. Pastor daria, não dá. Porque o papel dele é o seguinte, você põe alguém para fazer um trabalho, você tem que... lá, quando eu falo cobrar, como é que foi o resultado, como é que foi, você precisa chegar mais cedo, você precisa orar. É natural. É natural, irmãos. Então, a gente dá um testemunho para as outras pessoas que não é bom servir na igreja. Vocês acham que eu estou inventando isso? Aí você tem várias pessoas que você fala assim, gente, estamos precisando fazer tal coisa, precisa de gente para ajudar.
Aí qual é o resultado? Um monte de gente não vem, e os mesmos que já estão sobrecarregados, vem e faz. É mais um trabalho para fazer. Mesmo murmurando, mas ele faz, porque ele tem boa vontade. Ele já está dentro do negócio mesmo, já estou aqui mesmo. Não é assim, não? Eu não estou falando isso aqui, meu, para parar de trabalhar. Estou falando que se a gente encontra a nossa posição no corpo, a gente fica bem. E naturalmente eu motivo e inspiro outros a serem voluntários também. A se voluntariar, a querer servir. Se eu olho para as pessoas servindo na igreja e eu vejo a alegria nelas no que elas fazem, eu penso, puxa, é bom servir na igreja. Mas se eu vejo pessoas na igreja servindo com cara amarrada, desanimado, eu percebo que ele está emburrado, que ele foi obrigado, entre aspas, a fazer aquilo, eu falo, eu não vou entrar nessa nunca. Vou sentar aqui, vou receber minha oração, vou ouvir a palavra e ó. É por isso que muitas vezes nós não temos tantos voluntários na igreja. Se, segundo a palavra, todo mundo tem pelo menos um dom para contribuir dentro da igreja, para ajudar a igreja a crescer. E por que nós temos essa média, que é a média de, no máximo, 20% das pessoas servem na igreja, os outros 80%? Eu tô mexendo na ferida, viu, moço? Eu tô cutucando mesmo. E eu preciso cutucar. Por quê? Porque é assim que a gente vai trazer mudanças. A gente tem que ficar incomodado. Eu já falei para vocês, eu tenho uma graça de incomodar as pessoas. Verdade, eu incomodo. Às vezes a pessoa sai daqui brava comigo, mas ele sai pensando. Porque eu incomodo, porque eu falei para vocês, eu vou mexer em coisa que ninguém teve coragem de mexer. Não que eu seja mais corajoso que os outros, porque é a minha área é ensino. E quem ensina tem que mostrar essas coisas. A minha área é ligada ao ensino e a desenvolvimento de potencial, dos dons, a capacidade. Esse é a minha mescla de dom, me leva ao desenvolvimento das pessoas. Isso é o que está no meu coração, isso é o meu chamado. Então, irmãos, a igreja precisa desenvolver as pessoas. Porque a igreja não é a instituição, a igreja são as pessoas. Se as pessoas se desenvolverem, a igreja desenvolve. Tudo desenvolve porque a igreja são as pessoas. Então essa é a grande questão. Então nós já tivemos aí alguns anos juntos, 3 anos juntos, falando sobre diversas áreas. Mas agora eu me vi impulsionado pelo Espírito para a gente poder começar a movimentar as peças da igreja. Não é tirar, é movimentar. É o quê? Movimentar. O que eu quero dizer com movimentar? Me ajuda aí. O que é movimentar? Mudar as posições. Ninguém vai ser descartado, irmãos. Não. Pastor, você vai chegar e falar, fulano, sai daqui, vai para lá, você não. Não tem essa ideia, que eu não tenho esse perfil. O perfil é se conhecer para se dispor. Entender que aonde você está, de repente, não está tudo isso. Mas tem uma área que pode ser melhor. Ou então, pastor, eu entendi que o meu lugar é aqui mesmo. Maravilha. Meu dom é esse mesmo. Muito bom. Se o resultado está acontecendo, o seu trabalho tem resultado? Tem. Então tá bom, não tem por que mexer. Né? Tem um ditado popular, não é versículo bíblico, que diz o seguinte, em time que está ganhando, não se mexe em time que está ganhando. Aí vem a pergunta, nós não estamos ganhando. Ué? Irmãos, presta atenção. A igreja nasceu para crescer, para multiplicar. Para pensar, ó, uma conta simples. Simples. Se cada um da igreja, durante um ano inteiro, ganhasse uma alma, todo ano a igreja duplicava. Acontece isso? Eu não estou pedindo para você ganhar 50 almas, para você virar pastor, não é isso não. Ganhar uma alma. Vocês entenderem o que eu estou falando. Muitas vezes a gente passa anos rodando. O que é rodando? A gente batiza, na mesma porção de pessoa que a gente batiza, a gente perde. E fica. Gente que some, que aparece. Está fiel, não está fiel, enfim. E a gente não percebe, os anos estão passando. Essa igreja aqui já foi muito maior do que ela é hoje. Sim ou não?
Então, alguma coisa está errada, concorda comigo? Por quê? Porque ele foi feito para crescer. Se ela diminuiu, está errado. Irmãos, uma igreja, ela não pode depender só de uma pessoa para crescer. Porque não é um crescimento sustentável. Vou falar. Meu Deus. Esta igreja, durante muito tempo, ela sobreviveu debaixo da unção do missionário Lana, que era um homem de Deus abençoado. Então tudo era no peito, na força, na garra dele. Foi bom? Claro. Ele é uma pessoa de Deus, ninguém está questionando. Levantou obreiros, pastores. Mas uma igreja não pode ser movida só por uma pessoa. A partir do momento que alguma coisa não deu certo com ele, ou que ele ficou doente, ou enfim, mudou alguma coisa na cabeça dele, o que aconteceu com a igreja? Foi diminuindo. Parou o ritmo. Abriu várias igrejas depois, fechou. Não era para fechar, era para aumentar. Em alguma época já teve mais pastor do que teve hoje? Do que tem hoje? E aí, não era para ter aumentado os pastores? Presta atenção, não estou falando mal do missionário Lana. Depois que eu vim para cá, eu passei a admirar muito o missionário Lana. Porque eu reconheço o trabalho e o esforço dele. Mas muitas coisas aconteceram aqui com ele metendo o peito para fazer. Como é que chama isso? Uma igreja que é movida por personalidade. O que é personalidade? Personalidade do líder. Quando o líder ou adoece, ou muda a cabeça, ou falece, a igreja vai. Porque dependia dele. Pastor, mas aqui tem pastores, tem pastores. Sim, eu sei, irmãos. Nós estamos aqui por causa desse trabalho. Mas a igreja não pode ser movida só por uma pessoa. A igreja tem que ser movida por corpo. O pastor é importante, o líder é importante? Claro que é, mas ele não faz a igreja sozinho. Porque o dia que ele não tiver saúde, não tiver condição, não estiver presente, a igreja não anda. Não anda. E tem gente que tem dificuldade de entender isso. Aqui onde nós estamos, nesse campo aqui, a gente tem essa dificuldade de entender isso. Por exemplo, uma coisa difícil de acontecer aqui é a mudança de pastor de igreja. Ai, pastor, não fala isso. Você vai mudar alguém? Não, não vou mudar ninguém, não. Tá? Só estou cogitando com você. Sabe por quê? Você criou uma dependência das pessoas e não de Deus. Falei para você que eu ia mexer na ferida. Eu vou falar coisas que você não gostaria de ouvir, mas eu vou falar. Irmãos, pastor vem, pastor vai. Pastor é trocado, pastor morre. Mas a igreja é de Jesus, não é do pastor. Então, às vezes, as pessoas ficam presas no tempo. Já falei outro dia aqui, tem um grupo de gente aqui que está viúvo e viúvo do missionário Lana até hoje. E não deixa Deus trabalhar na vida dele, porque ele fica só lembrando daquela época. Você sabe que uma pessoa viúva pode casar de novo, você sabe, né? Você não está divorciado. Você entenderam a linguagem, né, gente? Pelo amor de Deus. O pastor falou que as viúvas têm que casar. Não é? É só uma figura de linguagem. O que é casar de novo? É continuar a vida. Tem gente que não permite ser liderado por outra pessoa. Mesmo que o outro não esteja presente mais. Morreu junto. Espiritualmente fala, morreu junto. Irmão, nós temos que ter carinho, temos que ter amor, temos que ter respeito, certo? Mas a vida continua. Continua. Então o problema de uma igreja que é liderada por personalidade é que quando há ausência dessa personalidade, a igreja não anda. A igreja tem que ser criada para ela poder andar com essa pessoa presente ou não. Ela tem que funcionar, tem que gerar outras pessoas em diversas áreas. Essa pessoa lidera, mas ele levanta outros que vão liderar em outras áreas e ele vai crescendo e avançando e avançando. Já falei aqui para vocês que é muito comum em igrejas se levantar uma geração de liderança que repita as mesmas coisas que o líder anterior fez.
Alguma coisa errada nisso? De certa forma, não. O problema qual é? É que o líder tem o seu temperamento, o líder tem um temperamento, ele tem o dom, ele tem experiências de vida que formam a sua personalidade de líder. Então ele é uma pessoa única. Ele se torna líder de uma igreja e começa a crescer. Se ele tiver uma personalidade forte, a tendência é que a liderança fique parecida com ele. Aí você fala, pastor, isso não é bom? Não. Não. Você acharia normal um corpo ter 8 mãos? 8 braços? Você fala, não, pastor, mas eu não sou polvo, não é isso? Aranha. Mas o que acontece nas igrejas? Não estou falando só daqui, estou falando de várias igrejas, irmãos. Isso é comum. Porque todo mundo quer fazer a mesma coisa que o seu líder faz. Irmãos, não é para a gente fazer a mesma coisa que o meu líder faz. O que você deve imitar é o trabalho, é o esforço, é o empenho, a paixão por Jesus e a paixão de servir os outros. Mas cada um no seu quadrado. Então a igreja vai ficar sempre rodando na mesma área e faltando outras áreas, mesmo que os dons estejam presentes. As pessoas anulam seus dons para copiar o líder dele, para ficar parecido. Irmãos, corpo não é clonagem. Não é clonagem. Paulo fala de membros do corpo. O que são membros do corpo, irmãos? Partes diferentes fazem o todo. Isso é de igreja. Então, se o líder tem um perfil, amém. Tem algumas pessoas que também vão ter algum chamado nessa área? Sim. Mas tem gente na outra área, na outra área, na outra área. E não é porque são rebeldes ou porque não são de Deus, não. Porque essa diversidade é que vai fazer uma igreja completa. Se você buscar ali um tipo de ministério, tem. Buscar outro ministério, tem. Buscar uma unção, tem. Tem palavra? Tem. Tem oração? Tem. Tem poder? Tem. Tem cura? Tem. Tem palavra profética? Tem. Tem ministérios diferentes? Tem. Todas as áreas? Tem. Porque a igreja cresceu na sua diversidade, de acordo com os dons que Deus deu. Então, se todo mundo aglomerar dentro do mesmo espaço, não vai funcionar. Vocês já viram um jogo de futebol de que as mulheres vão jogar, que não sabem jogar bola? Vocês já viram como é que é? Como é que é? Solta a bola e faz o quê? Todas elas vão na bola ao mesmo tempo. Não é assim, não? Já viu um jogo de futebol assim? Você joga a bola, tem 15 meninas assim. Não é assim, não? É. Tudo pulando em cima para poder chutar. Não funciona. Eu não estou falando mal das mulheres, tá? Estou falando só que não sabem jogar. Hoje muita mulher sabe. Porque é assim que funciona. Por quê, irmãos? Porque todo mundo concentra naquilo. E não sabe que cada um tem que guardar a sua posição para o momento certo. Para saber o que tem que fazer. Entendeu? Cada um guardando a sua posição, fazendo bem aquilo que ele faz, como num time. O que nós temos que ser é como um time. Cada um na sua posição. Quando se faz um gol, não foi o jogador que ganhou, foi o time que ganhou. Alguém faz gol, mas alguém lá atrás não deixa ter gol. Alguém faz gol, mas alguém deu o passe. Isso é time. Então na igreja, qual é o gol da igreja? É a ação às almas. Esse é o gol da igreja. Então o evangelista é o centroavante. Certo? A pessoa da área de intercessão é o goleiro. Cobre a retaguarda. E assim é um time, irmãos. É isso que Deus quer para nós, que nós sejamos um time. Não é dispensar ninguém, não é jogar ninguém fora. Não, irmãos. É que a gente comece a se encontrar nas nossas posições e comecemos a fazer o que Deus nos chamou para fazer. Fala amém? Vamos continuar aqui rapidamente. Continua, falta o parágrafo, né? Que eu falei que não deveria ser, que era para ser provisório e ficou para sempre, né? Precisamos colocar a mão na consciência e reconhecer que nem todo mundo que sai da igreja é porque é rebelde. Muitas pessoas saem feridas, tristes, dizem, eu não tenho dom, não tenho capacidade. Outras reclamam, eu fui colocado nessa tarefa e não me deram as ferramentas necessárias, não me ajudaram, me deixaram sozinho. A vítima nessa situação é a pessoa que ocupa uma posição para a qual ela não tem um chamado. E aí ela acaba não dando certo, não obtendo o resultado esperado. No fim,
a igreja sai perdendo, o pastor sai perdendo, e o resultado é que alguém sai machucado, sai ferido, sai magoado. Pessoas vão sair da igreja e o trabalho vai ter que recomeçar. A igreja não deveria o quê? Funcionar assim. Não deveria funcionar assim. Não é essa a vontade. Quero pedir a vocês que vocês dediquem-se à leitura. Pega um tempinho com calma. Lê 1 Coríntios 12 e lê Romanos 12. E lê Efésios 4, de 11 em diante. Mas quando eu falo lê algumas vezes. Leia, faça anotações. Vocês vão entender o que eu estou falando. Leia numa versão na linguagem de hoje, para você entender o que eu estou falando. Lá está muito claro. É uma coisa muito clara. Mas se fala muito pouco sobre isso na igreja. Nós precisamos despertar. Não é tirar ninguém, não é jogar ninguém fora, não é desprezar o que foi feito. Deus nos deu o desafio de fazer a nossa tarefa com excelência, com o nosso chamado, para que a gente possa avançar, para que a gente possa crescer. E vou repetir, mais uma vez que falei no começo, todo mundo tem pelo menos um dom espiritual, e se você cumprir o seu chamado, o seu dom é a sua capacitação para você cumprir esse chamado. Se você colocar o seu dom para trabalhar e fizer o que Deus quer que você faça, você vai ser uma pessoa muito feliz, muito abençoada, porque você encontrou o seu propósito de vida. Você não vai ficar preocupado com o do outro, você não vai ficar com inveja do outro, não vai ficar desanimado, porque você encontrou o seu. O seu se satisfaz. Sabia disso? O que é seu vai trazer satisfação para você, vai trazer uma alegria para você. Ah, o do outro é melhor, do outro chama mais atenção, não importa. Esse é o meu. Encontre o seu. Não é o do outro, encontre o seu. Ore, busque, com certeza Deus irá nos trazer um novo tempo, um tempo de despertamento, um tempo de produtividade, um tempo de crescimento e principalmente um tempo de satisfação para nós, como pessoas que gostam e amam trabalhar na obra de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor. Vamos falar com o Senhor. Qual é a nossa oração de hoje, pastor? Você falou tanta coisa. A nossa oração de hoje é: Senhor, eu quero estar na posição que o Senhor me chamou para estar. Eu quero fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Me ajude a conhecer ou reconhecer o meu dom, ou despertar o meu dom. Não sei em que nível você está de relacionamento com Deus e de tarefas pro reino de Deus, porque se diga: Senhor, eu quero ser uma pessoa mais do que feliz, como declara a sua palavra. Me ajude a viver o meu propósito de vida nesta terra, antes que o Senhor volte ou antes que o Senhor me chame. Porque nós não podemos chegar no final da vida frustrado, olhando para trás do que não fizemos. Não temos que ter arrependimento daquilo que nós não fizemos. Muita gente chega no final da vida, olha para trás e fala: eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter me dedicado mais. Mas não. Nós estamos aqui, Deus não nos levou. É porque nós temos algo a fazer aqui ainda. Nós temos um chamado. Alguns de nós já passaram momentos nessa vida muito perto da morte. A morte estava te dando tchauzinho, você sentiu até o bafo dela. Mas Jesus te chamou porque você tem algo a fazer ainda. Então, há um propósito para a sua vida. Você não é descartável, você não é dispensável. Você é uma pessoa importante para o reino de Deus. Então, ore e se encontre, porque esse é o nosso chamado. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença nesta noite, Senhor. Pai de amor e de bondade, nós lhe pedimos, Senhor, tenha compaixão de nós. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós temos nos acomodado em nossa posição, muitas vezes nos conformamos à situação e aceitamos, Senhor, que a igreja é assim, que a obra é assim, que a nossa vida é assim, nos contentamos, Senhor. Talvez nós temos sentimentos dentro de nós muito fortes e poderosos para realizar a Tua obra, mas nós temos abafado esses sentimentos, Senhor, nos contentado a algo muito inferior, a algo muito menor do que o Senhor tem chamado para nós. Mas em nome de Jesus nós lhe pedimos, ó Deus, nos abençoe, nos ajude, Senhor, no nosso autoconhecimento, para que possamos reconhecer o Teu chamado,
o dom, a vocação, o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha quebrar toda a tradição religiosa, todo pensamento humano, toda a fortaleza, Senhor, estabelecida, que nos impede de viver o Teu chamado, o Teu propósito, que nos acorrentou, Senhor, a um decreto, a uma palavra, e que não é a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha tirar toda a frustração, Pai, todo sentimento de fracasso, todo sentimento de medo de se entregar, de se envolver e de servir na Tua casa, ó Pai. Que possamos nos encontrar no Teu corpo e que possamos ter a alegria de Te servir, Senhor. Traz de novo a alegria de estar na Tua casa, traz de novo para os Teus filhos a alegria de servir, a alegria, Senhor, de estar à disposição. Pai, em nome de Jesus, que possamos encontrar o nosso dom, que possamos trabalhar com afinco e que possamos ver o resultado do nosso trabalho. É o que nós lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem assentar, queridos.